meu consultório. E eu não conseguia cuidar do meu filho. Porque ele não aceitava tratamento nenhum. Ele não aceitava ir ao psicólogo, não aceitava ir ao psiquiatra, não aceitava passe, prece, absolutamente nada. Então eu fazia prece no meu quarto por ele, mas ele não aceitava de jeito nenhum que eu entrasse no quarto para dar um passe nele e fazer uma prece. Ele não aceitava nem almoçar com a gente, imagina, né? O que foi para ele isso? Então, naquele quadro muito difícil, eu tinha dificuldade de chegar em casa, eu queria ficar na rua, porque entrar em casa era olhar para aquilo, né? E o que foi acontecendo comigo? Eu fui endurecendo, ficando com raiva. Eu tentei de tudo, você não imagina. Eu dava murro na porta, você não tem noção quantas coisas eu tentei. Mandei pintar o quarto, pedi para os amigos irem lá visitar, pedi ajuda para os irmãos, e nossa, mandei médico ir em casa, não, tentei todos os postos, mas reunião de obsessão, médico homeopata, todas essas coisas. Ele totalmente resistente a qualquer investimento nosso. Isso assim, no auge do meu desespero, assim, gente, eu não sei mais o que fazer para esse menino sair de dentro do quarto, já, gente? Ele devia de ter uns 17, 18 anos, né? Então ele passou, entre os 17 e os 19 anos ele ficou nesse movimento. Ele era do meio. O mais novo me ajudou demais, mas demais mesmo a lidar com aquilo. Mais novo, 7 anos mais novo. Ele me ajudou muito. Então ele tirava uma onda com aquilo e dizia assim: ih, Daniela entrou no cativeiro de novo. O quarto já tinha nome, né? De cativeiro. E aí o que ele fazia? Ele fazia coisas muito suaves com meu filho do meio. Minha filha mais era radical. Ô mãe, você tem que tirar a fechadura dessa porta. Tem que mandar um chaveiro. Você tem que arrombar essa porta. Eu dizia assim: minha filha, essa porta tem que abrir por dentro, não é por fora. Ele tem que se abrir para lá, não somos nós que vamos invadir. Isso é um processo de amadurecimento que a gente precisa esperar. E teve um dia que eu comecei a ficar preocupada. Eu tinha medo que ele se suicidasse, que ele se jogasse pela janela. Eu comecei a ficar com muito medo. Então teve um dia que ele saiu do quarto do pai. No que ele foi no banheiro, eu aproveitei, né? Ainda bem que não tinha suíte. Vocês veem o benefício da gente não ser rico, né? O banheiro dele era lá de fora, não era dentro. Então no que ele foi no banheiro, eu peguei ele no meio. Eu falei assim: meu filho, eu queria pedir um favor para você. Ele não me olhava nos olhos. Fala, mãe, olha só, eu prometo para você que eu não vou bater na sua porta e você promete para mim que não vai trancar. Mas por quê? Porque eu preciso ver você. Eu só vou ver, eu não vou falar, eu prometo que eu vou falar. Eu só quero ver que você está vivo dentro do quarto, eu preciso disso, por mim. Então tá bom. A partir desse dia, nunca mais eu vou com a porta. Mas eu fiz um pedido de coração, gente. Eu fiz 1000 preces antes de pedir para ele. Meu Deus do céu, me ajuda. Ele precisa acolher esse pedido. E aí ele permitiu. E nunca mais entrou com a porta. Então, quando eu estava muito mal, eu abria a porta e dava uma olhadinha nele. Graças a Deus. Eu fechava a porta. Então, todo dia eu tinha que dar uma olhadinha nele antes de dormir, ou quando eu saía do trabalho. Só queria ver que ele estava respirando e vivo, porque ele passou a trocar o dia pela noite. E no que ele foi trocando o dia pela noite, eu não podia trocar o dia pela noite, eu tinha que trabalhar. Então, para encontrar com ele acordado, era uma bênção divina, né? Então, eu encontrava assim, indo no banheiro, voltando no banheiro, indo na geladeira, então, enfim. E aí, assim a gente foi, né? Fui caminhando, a gente foi fazendo prece, muita mesmo. Fiz trabalho de obsessão à distância, né? Foi um trabalho lento, com calma. E meu filho mais novo dando muito apoio para a gente. E foi ele que conseguiu ir tirando meu filho do quarto. Olha que coisa que ele foi fazendo lentamente. Ele pedia ajuda para o irmão para olhar o computador dele. E claro que o irmão fazia isso quando nós não estávamos em casa, né? Igual o ratinho, né? Que faz quando ninguém está em casa. E assim ele foi lentamente. E aí foi indo ao quarto do irmão mais novo, daqui a pouco estava jogando no quarto do irmão mais novo. Enfim, numa dessas vezes a gente aproveitou e comeu junto lá no quarto do irmão mais novo e fomos devagarzinho, lentamente, retomando esse convívio. Nós levamos 1 ano e meio para conseguir isto, que ele saísse do quarto e fosse para o quarto do irmão, né? E num desses dias muito difíceis, eu estava com meu marido
Mas não se esqueça, você tem alguma coisa a ver com isso. E se você veio mãe, é você que tem que dar. Porque o que eu queria? O filho dos meus sonhos. Ele não encaixava em nada do que era o filho dos meus sonhos. O que eu imaginava um filho com 18 anos? Na universidade, com amigos, não é verdade? Namorando, botando uma roupa bonita. Ele não queria nada. Eu não conseguia dar. Eu não conseguia dar um abraço, dar uma calça, né? Não conseguia dar. Ele dizia não para todas as minhas tentativas de dar. E aí, aos poucos, quando a gente conseguiu voltar, aí conversando, vocês me perguntarem assim, aconteceu alguma crise? Não, não aconteceu nada entre nós. Eu me perguntava todo dia, por que é que ele se fechou dessa maneira, né? E aos poucos eu fui compreendendo. Foi um grande fechamento que aconteceu com ele no enfrentamento da vida adulta. Na entrada para a vida adulta, para fazer 18 anos, foi muito difícil para ele fazer essa transição, né? Então estar conosco era muito difícil, né? Aos poucos eu fui compreendendo e chegando pertinho dele. Eu fui sentando primeiro na cadeira, depois eu consegui sentar na cadeira do computador, para depois conseguir sentar com ele na cama para conversar. Então foi um grande processo para mim de exercício de paciência, de calma, de esperar o tempo dele, de respeitar o tempo dele, né? E hoje é lindo ver como ele desabrochou, né? Ele hoje já trabalha, já está na universidade, já está vivendo a vida, né, que ele escolheu para viver. E eu fico pensando, nossa, foi um grande aprendizado que em momento nenhum no banco da universidade eu aprendi. Com certeza os meus pacientes ganharam muito com isso, porque eu ganhei uma paciência que eu não tinha, né, com ele. Então, seguindo isso que o Evangelho está dizendo para a gente, é uma prova dura que a gente vive na casa da gente, é uma prova que atinge o nosso coração intensamente. A gente precisa desistir da nossa família ideal e poder estar de frente para a nossa família real. Então, esse é o filho que eu tenho, esta é a mãe que eu tenho, este é o pai que eu tenho, e são estes que Deus me confiou para eu poder amar. E a tarefa que a gente tem nessa encarnação é que a gente possa desencarnar um pouco melhor. A gente não pode voltar para o plano espiritual do mesmo jeito, não, gente? Eu costumo dizer para os meus companheiros lá da casa espírita, quem frequenta uma casa espírita um ano e continua igual, tem uma coisa errada. Que quando a gente se depara com essa verdade espiritual, que nós somos espíritos imortais, vivendo uma vida finita, corpórea, terrena, que isso é uma crise para a gente, porque a gente lida com o tempo de uma maneira confusa e ambígua. Quando a gente percebe isso, que todos os nossos afetos vão se desenlaçar, vão se romper no sentido físico, mas eles continuam pela eternidade, a gente não pode ser leviano nos nossos afetos. A gente não pode ser irresponsável. A gente tem alguma coisa a ver com todo mundo que entra na nossa rede de relacionamento. Então a gente precisa mudar a nossa maneira de falar na família, né? Então, por que a gente precisa cuidar da fala lá na hora do almoço, na hora do jantar, o tipo de assunto que a gente tem? O nosso culto lá acontece domingo de noite, né? Hoje, né? Às 8 horas acontece tudo na minha casa. E os meus filhos viam assim, filme de violência, tiro, pancadaria e tal. Eu disse, gente, hoje é o dia do culto lá. 6 horas da tarde, 7 horas da noite, já tem que ir se preparando para o culto. Mas, mãe, o culto é só às 8, 15 para as 8 a gente desliga a televisão. Eu falei, sim, mas é assim a gente desliga espiritualmente também, né? E outro dia eu falei para eles assim, olha, os espíritos protetores já chegaram. Ah, mãe, gente, é sério. 6 horas, 7 horas, eles já estão aqui presentes para o culto popular começar. Então a gente tem que, não é? Ir melhorando o clima da casa. Então não combina a gente ver filmes violentos antes do culto começar, né? A gente tem que mudar o clima da casa. Já pensou no dia que a gente já acordar o domingo no clima do culto da noite? Já pensou se a gente conseguisse no sábado, e na sexta, e na quinta? Eles olham
assim me achando completamente ET quando eu digo isso, né? Mas eu creio nisso, que a nossa casa seja clima de culto do lar todo dia. Isso é uma meta que eu penso que a gente um dia pode alcançar. Se o dia da reunião mediúnica a gente faz dieta, a gente faz dieta de carne no dia da reunião mediúnica, né? Para que a gente tenha maior condição corporal, para que a gente possa emitir fluidos mais leves, eu fico pensando, já pensou? A gente se sistematiza para aquele dia da reunião mediúnica ser um dia diferente, né? Mas já pensou se a gente conseguisse esse clima, essa atenção com as nossas palavras, a nossa comida, o nosso comportamento todo dia? Que fantástico, né? Como seria o clima do nosso lar, da nossa casa, se todo dia fosse dia de culto do lar e todos procurássemos uma convivência harmônica? Então agora eles já falam assim, não briga comigo hoje não, porque é dia do culto. Já estou ganhando, né? Não briga comigo hoje não, mas hoje é dia do culto. Então eu não posso chamar atenção no dia do culto, a gente não pode falar outro dia do culto. Então do mesmo dia que já está ficando mais harmônico, né, no lar. E agora já está acontecendo a melhor coisa que eu queria, assim. Antes, qualquer compromisso, não ia ao culto porque tem um cinema, tem culto que é aniversário da Maria, não sei o que, no shopping, Rio de Janeiro, é difícil, né? Agora eles já estão combinando assim, depois do culto eu vou ao cinema, né? Então, opa, já estou ganhando aí o tempo do momento sagrado da família, né? E por que eu digo que é o momento sagrado da família, né? Porque, não sei se vocês já repararam isso, a maternidade trouxe algumas complicações para a gente. Quando eu era criança, só tinha uma televisão, e nós éramos felizardos porque tínhamos televisão, que os vizinhos não tinham, né? Meu pai tinha conseguido comprar uma televisão pra gente, e foi um sucesso de televisão em casa. Então o que acontecia? 5 filhos, mais meu pai e minha mãe, que não faziam questão, e minha avó.